Imagine-se olhando para o céu noturno, maravilhado com as estrelas, e questionando-se: como chegamos até aqui? O universo, esse vasto mistério que nos cerca, tem uma história de bilhões de anos que nos trouxe até este momento. Neste vídeo, faremos uma incrível viagem através do tempo, na qual nos aprofundaremos nessa história fascinante. No início existia o vazio, e de maneira súbita, ocorreu o fenômeno que conhecemos como Big Bang, o evento cósmico que deu origem ao nosso universo. E uma vez iniciado, o universo jamais parou de se transformar. Em questão de milissegundos, partículas primordiais de toda a matéria conhecida, como quarks e fótons, foram criadas. Poucos minutos depois, elementos como prótons e nêutrons se combinaram para formar hélio e deutério. Nos 400 milhões de anos seguintes, o universo continuou a se expandir rapidamente. Após bilhões de anos de expansão, as coisas começaram a se acalmar um pouco. Isso marcou o início da formação das primeiras estruturas do universo, que seriam os ingredientes para as estrelas, galáxias e planetas. Em seguida formaram-se nuvens primordiais de gás, compostas de hélio e hidrogênio. Essas nuvens se atraíram mutuamente pela força da gravidade ao longo de milhões de anos, e à medida que se aproximavam, se tornavam mais densas e aquecidas. Quando o centro dessas nuvens atingiu aproximadamente 15 milhões de graus Celsius, ignições súbitas iniciaram, desencadeando a fusão nuclear. Átomos de hidrogênio se combinaram para formar hélio, liberando uma quantidade incrível de energia. Assim, nasceram as primeiras estrelas do universo. Elas variavam em tamanho, cor e expectativa de vida. Algumas eram gigantes azuis, outras anãs vermelhas. Algumas viveriam por dezenas de milhões de anos, outras por bilhões. E quando essas estrelas e outras partículas, como gás, matéria escura e poeira, se agrupavam devido à força da gravidade, formavam galáxias, como a Via Láctea. Bilhões de anos se passaram e o universo continuou a se expandir. Mais galáxias surgiram, atraindo-se mutuamente para formar aglomerados, as maiores estruturas gravitacionais que se tem conhecimento. Enquanto isso, as estrelas que haviam surgido no início do universo começaram a morrer, explodindo como supernovas. Essas explosões foram essenciais, pois forneceram os elementos fundamentais que mais tarde dariam origem a planetas e a vida. E falando em elementos essenciais, não podemos deixar de mencionar a matéria escura, uma substância misteriosa que não emite nem absorve luz, mas desempenha um papel crucial na formação do universo. Embora invisível, a matéria escura exerce uma forte influência, contribuindo para a formação de aglomerados galácticos e outras estruturas cósmicas. Após mais alguns milhões de anos de expansão, iniciou-se a formação da Via Láctea e de outras galáxias, como nossa irmã mais próxima, Andrômeda. Sistemas solares estavam começando a surgir. Grandes nuvens de gás e poeira colapsaram sob sua própria gravidade, formando planetesimais, corpos rochosos ou de gelo do tamanho de asteroides que juntaram-se para formar os planetas. No início de sua existência, a Terra sofreu uma incrível colisão de um corpo celeste do tamanho de Marte, conhecido como Theia. O choque quase destruiu completamente nosso planeta e arremessou para sua órbita o material que futuramente se tornaria a Lua. Na mitologia grega, Theia é uma titã e mãe da deusa da Lua, Selene. Um nome mais do que apropriado. No princípio, os planetas rochosos tinham a superfície muito mais lisa, sem as crateras características que conhecemos nos dias de hoje. Bilhões de anos mais tarde,
eles sofreram um evento conhecido como bombardeio pesado tardio, quando sofreram constantes colisões de asteroides enormes, moldando-os na forma como conhecemos hoje. Há cerca de 4 bilhões de anos, a vida deu seus primeiros sinais no universo, ou pelo menos no único lugar no qual temos certeza de sua existência: a Terra. Nesses primórdios, a vida não era composta de organismos complexos, mas de micro-organismos unicelulares, conhecidos como procariontes, fundamentais em nossa trajetória evolutiva. Com o surgimento do oxigênio começaram a surgir organismos multicelulares. O clima da Terra estava começando a se definir, e a camada de ozônio surgiu para proteger a vida dos danos da radiação espacial. Outros bilhões de anos se passaram, e os organismos microscópicos evoluíram para criaturas com espinha dorsal, um marco significativo para a evolução das espécies, incluindo a nossa. Todo o ecossistema evoluía de forma acelerada e os continentes se moviam para criar a Pangeia. O planeta também conheceu extinções em massa que eliminaram de forma instantânea espécies que levaram séculos para evoluir. Representaram fins de ciclos na biodiversidade e propiciaram o surgimento de dinossauros e mamíferos, cada um à sua época. Pangeia se fragmentou, os dinossauros foram extintos e deu-se início à era dos mamíferos. Há cerca de 3 milhões de anos, surgiram primatas particularmente mais adaptados que os demais, nossos primeiros ancestrais, e iniciaram uma escalada evolutiva nunca vista. A humanidade dominou cada canto do planeta. Nosso cérebro evoluído nos tornou sencientes, e nossa capacidade de solucionar problemas, nos comunicar com linguagem complexa e operar ferramentas tornou nossa espécie a mais dominante já existente. E hoje, 14 bilhões de anos após o Big Bang, aqui estamos. À medida que olhamos para o horizonte, vislumbramos um amanhã repleto de promessas, no qual a expansão através do espaço nos aguarda. Com nossa incrível capacidade de nos adaptar, poderemos desvendar os segredos do cosmos e explorar novos horizontes. A Terra é apenas nosso ponto de partida para jornadas rumo ao inimaginável. E nosso destino está entrelaçado com as estrelas. Neste vasto universo, a Terra emergiu como um oásis da vida. Este pálido ponto azul, nosso único lar, tornou-se um refúgio de biodiversidade e fonte inesgotável de possibilidades. Somos os arquitetos do amanhã, e preservar e proteger esse santuário hoje é essencial.